Pois é, hoje é quarta-feira e toda quarta tem um quadro Quer Saber? Recebemos Alberto Durão, perito técnico de Polícia Civil, papiloscopista. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tom. A categoria de papiloscopistas agradece pela oportunidade. Bom, nós que agradecemos pela entrevista. Primeiramente, o que é papiloscopia? Vamos entender melhor. Papiloscopia é uma ciência, né, da perícia da Polícia Judiciária, que tem como objetivo identificar pessoas através das impressões digitais. Na verdade, é uma ciência que se responsabiliza pela identificação humana através das impressões digitais. E quando surgiu a papiloscopia? A papiloscopia, os registros acusam mais ou menos em 1891, através do chefe de polícia da polícia argentina, né, Juan Vucetich. E o primeiro caso elucidado já foi um ano depois, em 1892. E depois de mais ou menos uma década, né, no Instituto de Identificação Félix Pacheco, a polícia instaurou a papiloscopia como uma técnica, né, oficial de investigação da Polícia Judiciária brasileira. Bom, claro que a gente sabe que tem uma grande importância jurídica. Você poderia detalhar essa importância para a gente? A importância da papiloscopia é bem ampla, né? Mas vamos falar assim das mais notórias, porque a papiloscopia atende um dos pré-requisitos, uma das orientações do Código de Processo Penal, no que diz respeito à determinação de autoria delitiva. Então, a papiloscopia hoje é uma grande ferramenta para que as polícias judiciárias do Brasil e Polícia Federal cheguem aos seus autores de delitos. Muito bem, numa cena de crime, o perito criminal e o papiloscopista, qual é a função dos dois nesse momento aí? Na verdade, o Departamento de Polícia Técnica, que é o órgão que abrange todas as categorias de peritos, né, ele tem o perito odontolegal, tem um perito médico legal, o perito criminal e o perito técnico de Polícia Civil, que no caso da Bahia seria o papiloscopista baiano. Na verdade, não há conflito, os peritos eles se complementam, né? Os peritos criminais, eles trabalham também com autorias delitivas, quando o assunto está interligado ao processo do DNA. Mas, na verdade, a perícia criminal, ela se ocupa, em sua maior proporção, com materialidade de fato. Os peritos, eles são experts em determinar, por exemplo, como o crime acontece. Essa imagem, por exemplo, aí, Durão, como é que é? O que vocês estão fazendo? Na verdade, aí entra o papiloscopista. O papiloscopista, ele não tem essa responsabilidade em se determinar... Está em busca ali de quê? De digitais? A materialidade, e sim a autoria delitiva. Na verdade, ali são dois peritos tentando localizar impressões digitais em uma cena aqui, de Itabuna, que aconteceu um furto na Secretaria de Saúde do município, e os papiloscopistas tiveram um excelente resultado, porque através dessas pesquisas aí, identificamos impressões digitais muito nítidas, e após essa identificação foi confeccionado o laudo técnico, né? E esse laudo serviu como uma poderosa arma para incriminar a pessoa que cometeu esse delito. E na época foi até a doutora Graça, Maria das Graças, né, conduziu esse inquérito aí. E foi uma operação bem sucedida, porque conseguimos finalmente chegar na autoria delitiva. Olha, tem um caso em Itabuna que vocês, inclusive, conseguiram chegar até a autoria. Pelo processo, né, da justiça que é demorado, se eu não estou enganado, a suposta autora desse crime fugiu antes que a polícia prendesse. Mas vocês que chegaram até a autoria, não é isso? Na verdade, isso aconteceu, só que foi na regional da Nona Corpim. Não foi nessa aí? Não, foi na Nona Corpim Jequié. Na verdade, houve também um trabalho excelente da integração dos peritos, né? E da integração dos peritos, do papiloscopista e dos policiais da delegacia, os delegados e investigadores. Na verdade, o que aconteceu? Através de algumas análises, né, nós descobrimos uma pegada que era bem peculiar a uma pessoa da casa. Uma pegada em meio aos rastros de sangue. O que vocês utilizam? Um material químico para identificar essas pegadas, na verdade, o sangue, marcas de sangue? Não, o sangue estava bem evidente. Não precisou usar reagentes para se tornar evidente aquela marca. E chegamos logo após o homicídio, né? E aí o que aconteceu? Só que quando o perito
o papiloscopista ele foi avaliar as impressões digitais encontradas na cena do crime, nós descobrimos, e através de um processo bem minucioso de tratamento de imagens, o perito técnico da Polícia Civil, chamado Paulo Roberto, chegou finalmente à autoria delitiva. Só que essa pessoa, na verdade, ela está foragida, mas a polícia já chegou aos nomes e estamos aguardando um dia a prisão vai ser efetuada. Bom, você inclusive está acompanhado de mais 2 papiloscopistas, está aqui o Macedinho e o Matheus, estão aqui. O Macedinho outro dia fez até uma luva para identificar um caso de afogamento. Exatamente. O corpo já estava adiantado no estado de putrefação. Olha o Macedinho na tela aí. Essa luva aí, o que é aquilo ali? É resto de pele? O que é que ele construiu ali? Na verdade, Tom, o perito aí ele estava analisando um cadáver em avançado estado de putrefação. Esse cadáver foi encontrado nas redondezas de Ilhéus e trazido para o Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. E o avanço, o estado de putrefação, não determinava realmente a quem pertencia, né? Ou a quem pertenceu aquele corpo. Aí o que aconteceu? Ele começou aí a tirar a primeira camada da pele, né, e destacar a chamada luva cadavérica. Essa luva nós não poderíamos colocar reagentes de imediato. Aí ele foi necessário tirar, ele tirou com bisturi, essa luva foi separada, foi desidratada através de processos químicos, e aí finalmente ele pôde manusear. E aí eu não sei se vocês têm imagem do produto desse trabalho, que foi a determinação perfeita da impressão digital. Então, só para explicar para o telespectador, através dessa luva aí, ele identificou as digitais do homem que havia morrido por afogamento. É exatamente isso? Com certeza. E isso, Tom, é uma ação extremamente importante, porque quando os papiloscopistas agem dessa forma, evita-se trocas de cadáveres. Que né? vem, tem uma denúncia a nível de Brasil, né? Exato. Desse trocadilho de cadáveres aí. Vem acontecendo com bastante frequência. Mas eu até chamo a atenção para o trabalho aí, as digitais aí. Olha aí. Eu até chamo a atenção para o trabalho desenvolvido pela CRPT de Itabuna, através de Dr. Sérgio Selma, porque ele tem avançado muito nessas questões, ele tem ampliado aí os serviços de identificação necropapiloscópica, e muitos cadáveres que ficariam na geladeira, aguardando até a determinação do prazo legal para ser enterrado, hoje já são identificados, né? O departamento já faz a entrega correta dos cadáveres para as famílias. Então, na verdade, hoje nós comemoramos esses avanços, né, que estão acontecendo em alguns segmentos da Bahia. Tem equipamento no DPT de Itabuna para isso? Nós estamos recebendo um crescente volume de investimentos, né? Estamos ainda um pouco longe do ideal, mas hoje a categoria comemora, porque a categoria tem condições de trabalhar, tem condições de estabelecer várias pesquisas positivas e gerar, de certa forma, combates à impunidade, né? O que vem tanto nos assolando como sociedade. Nós estamos fazendo um trabalho muito específico dentro do DPT, identificando o cadáver de forma muito técnica e avançada. Durão, em toda cena de crime, vocês obrigatoriamente têm que estar presentes? Porque nós respondemos, né, eu volto a dizer, um dos pré-requisitos muito importantes, né, um dos mais importantes do Código do Processo Penal, que é a determinação de autoria delitiva. Aí, os colegas trabalhando. Isso aí é exatamente. Na verdade, aí foi um Explica pra gente aí. Um carro que foi sequestrado aqui na Bahia, né? E aí os papiloscopistas entraram na cena e nós conseguimos coletar várias impressões digitais dentro desse carro e possivelmente vamos chegar aos nomes das pessoas que produziram essa violência contra essa família. Nós temos um grande acervo digitais, e conseguimos várias digitais muito importantes. Essas digitais são enviadas para o sistema EIFES, que é um sistema que procura de forma informatizada, né, os donos dessas digitais. Então isso aí a gente tem como um trabalho belíssimo, um trabalho feito com sucesso e que vai impactar, Tom, é importante se dizer isso. Nós vamos, através desses trabalhos, vamos dar um duro golpe na impunidade que hoje assola o país. Isso é bom. Veja só, tira essas digitais, colhe essas digitais, depois joga no computador, no sistema e acaba identificando a pessoa.
Macedo, que a gente mostrava anteriormente, aquela luva, através daquela luva ele identificou as digitais, isso vai para o sistema. Se o indivíduo tiver uma carteira de identidade, por exemplo, já identificou. Ficaria impossível se ele não tivesse nenhum documento, como carteira de identidade, né? Tom, eu acho importante também comentar sobre uma outra ação dos papiloscopistas na Bahia, dos peritos técnicos de Polícia Civil. Na verdade, hoje nós coordenamos os saques. Né? A polícia técnica se faz presente hoje no SACS. E é um serviço belíssimo, porque hoje operamos a atuação de vocês também no SAC, né? Claro, já é um outro meandro da identificação. Segura aí, segura só um instante. No SAC, a gente vê geralmente algumas prisões que acontecem. Sim, o indivíduo é foragido da polícia, vai tirar um documento, é ali que vocês identificam o cara. Na verdade, a gente fica em salas mais restritas, fazendo a análise e triagem de todas as digitais da população. Então, hoje é muito difícil uma pessoa se passar por outra, tentando cometer crimes, porque nós vamos pegar aquelas digitais, vamos comparar com o sistema, vamos comparar com os arquivos daquela pessoa, os arquivos posteriores, as identificações posteriores. E aí, nós, no momento dessa triagem, desse confronto, é que nós vamos determinar se aquela pessoa, que é um candidato para ter o documento de identidade, se é ela de fato ou não. Caramba, e aí, caso os papiloscopistas detectem, né, que na verdade não se trata da pessoa, nós nos comunicamos de forma bem ágil com policiais, né, tanto civis como militares. Vocês são policiais, logicamente. Somos policiais, pertencemos à Polícia Judiciária, né? Ao Departamento de Polícia Técnica, estamos ligados diretamente. Quais são as perspectivas do crescimento dessa profissão? Olha, na verdade, hoje, assim, nos encontramos num período de crescente investimentos, mas é importante aqui, até você é nosso aliado nessa luta, e temos certeza que vamos crescer muito mais, mas precisamos de investimentos. Já está acontecendo esses investimentos, já somos outra categoria, né? E vamos acreditar, e a gente tem razões para isso, que nós vamos numa crescente, né, de melhorias, com produções técnicas, com aperfeiçoamento dos papiloscopistas. Estamos indo para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Vocês Paraíba. Estão em busca de um reconhecimento maior, não é? Exatamente, porque na verdade os papiloscopistas buscam essencialmente hoje um trabalho de reconhecimento e essencialmente um trabalho de independência. Né? Hoje é comum vermos no Brasil os papiloscopistas vinculados de forma subordinada a outros peritos. Mas no universo pericial isso não é indicado, porque cada perito precisa dar conta de sua responsabilidade. Então, nesse contexto, eu não posso estar vinculado a outro perito. Né? Então, essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta e acreditamos que agora o projeto vai ser aprovado em Brasília pela presidenta Dilma, né? E essa é a nossa luta. Na verdade, queremos independência de trabalho, porque acreditamos que com a independência vamos crescer mais e vamos dar esse duro golpe na impunidade que hoje assola o nosso país. Só para fechar a entrevista, a participação do papiloscopista também foi importante na elucidação e prisão dos envolvidos no assalto ao Banco Central, em Fortaleza. O avião que chocou-se com o Legacy, né? E outros casos a nível nacional. Na verdade, como é que vocês atuaram em Banco Central, por exemplo? No Banco Central, por exemplo, foram os papiloscopistas policiais federais. Né? Tem os mesmos pré-requisitos, né? Tem as mesmas prerrogativas que a Polícia do Estado. Na verdade, os bandidos naquela oportunidade, eles fizeram questão de trabalhar sempre com luvas, né? Tentando camuflar ao máximo, não deixar nenhum vestígio. Inclusive, quando minutos após a saída do banco, eles revestiram toda a cena do crime de cal, que é corrosivo e, consequentemente, ia corroer os fragmentos de impressão. Mas acreditamos que um dos momentos, né, principalmente nos momentos que eles comiam, eles tiravam, eles relaxavam e tiravam as luvas. E aí, por infelicidade de um deles, tocou na quina da geladeira. Foi aí que você chegou. E aí a Polícia Federal realmente tem o que se tem hoje de informação, de eficiência sobre esse caso, começou a partir dessa impressão digital. Eu estou muito impressionado com esse trabalho de vocês. Com certeza o telespectador que não conhecia também o trabalho do papiloscopista. Eu falei do avião, da queda do avião, vários corpos ali, né? Na verdade, hoje, inclusive eu estou aqui no estúdio
com um dos maiores especialistas em identificação de cadáver da Bahia. Que é o Macedo, que a gente Hollenberg Macedo. pouco, né? Na verdade, hoje ele é treinado por ele é treinado com uma outra equipe de policiais, que são peritos odonto, peritos criminais e médicos em desastres de massa. Vamos mostrar o Macedo ali, não? Vamos mostrar o Desastres Macedo? de massa. Ele fez a referência. Na verdade, ali. o que é que acontece? Nesses casos de acidentes de aviões, né, os papiloscopistas têm uma importância única. Sabe por quê? Tá aí o Macedo aí. É importante. Esse rapaz aí mesmo? Excelente. Outro dia era um menino, É um dos melhores peritos. E o outro é um dos coordenadores também da identificação daqui de Itabuna e região, Matheus. Muito bem. Matheus Moraes. Na verdade, Tom, Mas, galera, é importante. tudo Eu queria, novo, né? eu queria chamar. É bacana isso. Eu queria chamar a atenção de uma situação muito importante. Vamos lá. Não existe hierarquia de provas materiais. Não existe hierarquia de provas. Então, assim, a perícia do perito criminal é fundamental, é extremamente relevante. Mas ela, na verdade, numa relação direta de importância, estamos equiparados. Mas a perícia papiloscópica, ela tem uma vantagem importantíssima. A perícia papiloscópica é barata, de rápida resposta. Podemos dar uma resposta em aproximadamente 5 minutos. Enquanto outras perícias podem demandar um volume de tempo muito maior. Temos uma perícia barata, rápida, eficiente, de alta precisão. Nossa perícia é de 100% de precisão. E posso dizer, Tom, que nós estamos preparados para atender diversas demandas hoje no estado da Bahia. Teve um concurso agora recente, né? Teve um concurso para preencher as vagas de todas as categorias de peritos. Né? Inclusive papiloscopista. Inclusive dos peritos técnicos de Polícia Civil. Bom, vocês estão em cena de crime, ali vocês têm que, a função de vocês é a autoria do crime. Trabalha em conjunto, a autoria deletiva, exatamente. Né? Trabalha em conjunto com o perito criminal de várias áreas, odontólogo, enfim. É o que você relatou. Claro. Na verdade, agora, nós né? nos complementamos. Essa é a palavra. Muito bacana. Parabéns. Muito boa essa informação, porque a gente acaba sabendo, eu nunca vi ninguém da imprensa aqui, né, os colegas, ninguém explorar tanto isso. Também, né? Tom, a gente... Numa cena de crime, ninguém entrevista o papiloscopista. Interessante isso. É bom falar com o perito e o papiloscopista também. Né? É um trabalho em conjunto. Eu também gostaria de enfatizar uma coisa também. Alguns dos responsáveis por esses avanços, né? Eu chamaria atenção para a minha diretora-geral, que é a diretora do Instituto, Iracilda Santos, né? Ela é uma das responsáveis por esses avanços. Como? Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, nós estamos... Eu acho que a imprensa não sabe disso. Assim, não está tão divulgado. Os papiloscopistas estão dentro dos presídios. Nós estamos garantindo cidadania para os apenados. Os apenados precisam ter seus processos criminais, precisam ter agilidade nesses processos criminais. Os apenados, eles são ligados a outros processos de recuperação do Estado, como a própria Secretaria de Educação. E para isso é preciso ter as carteiras de identidade. Nós estamos contribuindo nesse hemisfério. E outro também, eu diria assim também, que um cara que está sendo fundamental para alavancar tudo isso também é o Dr. Elson Jefferson, que é o chefe de polícia, diretor-geral do Departamento de Polícia Técnica. Acreditamos, colocamos na conta deles, esses grandes avanços que nós estamos tendo nessas atuais gestões. Alberto Durão, obrigado pela sua entrevista aqui ao programa. Tal pai, tal filha, né? Muito bem. Forte abraço para Durão, o ex-Durão há muito tempo. Parabéns pelo trabalho, parabéns aos dois ali, ao Macidinho Matheus e aos demais papiloscopistas. Estamos nessa muito caminhada obrigado aí, pela oportunidade. Isso é inédito da imprensa, Hoje... é inédito isso aqui que eu estou fazendo aqui hoje do Balanço Geral, né? Mostrando a função desses profissionais. Isso é importante divulgar. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Hoje é um dia que a categoria de papiloscopistas da Bahia, Tom, comemora essa oportunidade, essa divulgação para a população, porque poucos conhecem e poucos sabem que eles têm direito a esses serviços. Eu estou há 26 e nós temos preparados. 26 anos na profissão, não conhecia esses detalhes que você me passou aqui, detalhes que eu desconhecia. 26 anos e a boa parte dele no jornalismo policial. Eu não conhecia isso aí, esses detalhes. É verdade. Parabéns. E vamos avançar muito mais. Nós vamos andar juntos, você vai perceber, e a população também. Obrigado mais uma vez. O quadro Quer Saber fica por aqui. Na próxima quarta-feira, nós estaremos retomando este quadro, trazendo mais um entrevistado ao vivo aqui no Balanço.